Graça e paz, amados de Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre as trevas, hoje eu vou estar falando sobre Satanás e as suas astúcias. Eu quero ler um texto bíblico para a gente começar a ministrar a ação da palavra. Quero que você siga, compartilhe, ative o sininho e que você fique até o final desse vídeo. Muita coisa vai ser revelada. Nós vamos revelar as trevas para você. Amém? 1 João 3, no verso 8, diz assim: Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Então a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo e que ele vem pecando desde os princípios do tempo. Então, nós entendemos hoje, o diabo ele é esquecido, ele é ignorado. E nós sabemos que aquilo que nós ignoramos não deixa de existir. Então não é o fato de você ignorar a Satanás que ele deixou de existir, muito pelo contrário, ele continua sendo enganador, mentiroso, como ele sempre foi desde o princípio. Qual que é a sua função, seu papel? Humilhar a criação de Deus, ofender a criação de Deus, destruir a criação de Deus, envergonhar a criação de Deus, fazer com que a criação de Deus desobedeça os princípios que Deus estabeleceu. Então, a carta de 1 João está dizendo que desde o princípio ele é mentiroso, enganador e vive pecando. Olha só, no jardim do Éden, ele materializou na serpente, como todo mundo conhece a história. E aí ele chega no jardim do Éden, havia um princípio que Deus disse, uma ordenança. Você pode ficar à vontade, Adão, mas da fruta daquela árvore você não vai comer. Porque do dia que você comer, certamente você irá morrer, né? E o que aconteceu? A serpente, né? Tomada por Satanás, foi até Eva. Ela distorceu a palavra que Deus havia liberado. A serpente dizendo para Eva, olha, se você comer desse fruto, não vai ter problema. Você apenas vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Essa foi a razão da queda. Mas então o que aconteceu? Eva deu ouvidos para ele e caiu na enganação. E nós sabemos o que aconteceu. Aí entrou a queda do homem. Então ele vem trabalhando para destruir a criação, para perverter a criação, para corromper a criação. E ele é astuto, ele é inteligente, ele é um ser racional que pensa. Ele não é como no cinema, quando a gente assiste filmes e vê pessoas possuídas, virando cabeça, flutuando. Não é assim. Ele é um enganador. Você já percebeu que ele entra pela brecha? Por que ele não entra pela porta da frente? Porque você vai saber quem é. Porque quando alguém vai entrar na nossa casa, tem que se apresentar. E se ele disser que é Satanás, você não vai deixar ele entrar. Mas se ele entrar como enganador que ele é pela brecha, você não vai ver ele entrando. Essa é a intenção dele. Veja o que aconteceu com José. José era um menino normal, até que um dia o pai dele vai e coloca uma túnica nele. O que começa a acontecer a partir daí? Começa a observar. De repente, os irmãos que não gostavam de José passam a odiá-lo. Por quê? Porque Satanás percebeu que havia algo diferente naquele menino. E ele percebeu isso e desconfiou, falou, vou destruir esse menino. O que ele fez? Colocou na cabeça dos irmãos, vamos vender ele, vamos pôr ele como escravo. José simplesmente teve um sonho e contou para os seus pais e para os seus irmãos. Foi o suficiente para ele acelerar o processo, para ele agir e colocar José como escravo do Egito. José vai ser escravo e o que acontece? Ele percebe que não adianta. José começa a sobressair sendo escravo de Potifar. O que ele faz? A mulher de Potifar se interessa por José, quer ter relação com José. O que aconteceu?
José se recusou porque não queria pecar contra Deus, como Adão e Eva fez. Então, José é jogado no calabouço. José é jogado no calabouço, e lá ele tem êxito. Lá ele começa a vencer. A Bíblia diz que ele tomava conta da prisão. Onde já se viu isso? Então, Satanás, ele percebe que as coisas vão acontecer. Mas ele não consegue impedir, mas ele tenta. Ele tentou José, como tentou Jesus. Ele tentou José. Se José tivesse deitado com aquela mulher de Potifar, havia ali acabado, mais uma vez o homem tinha caído diante de Deus. Mas como ele não fez como Adão e Eva, Deus honrou, e a Bíblia diz que ele salvou o mundo, e ele era o segundo mais poderoso do Egito, e cuidou do seu povo, dos seus irmãos. Então você percebe o que tem aqui? É uma guerra entre o bem e o mal. Se não existisse a Bíblia, nós não saberíamos de Satanás. O livro que revela o diabo como inimigo declarado de Deus e inimigo da sua criação é a Bíblia. Então nós não podemos ignorar, porque está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que ele é o inimigo declarado de Deus e do povo de Deus. Ele quer destruir sua criação e ele vai trabalhando. Você percebe o que aconteceu quando o povo estava escravizado no Egito? Aí Satanás pensou, agora sim, agora esse povo é todo escravo, agora eu não vou deixar nascer nenhum homem para libertar esse povo. E ele estipulou um decreto, né? Todo menino, homem, macho que nascer é para jogar para os crocodilos, é para matar. Esse povo não pode ter filho homem. Como que começou isso? Um sacerdote que auxiliava o governo falou, olha, esse povo vai nos escravizar, eles estão multiplicando demais, eles são abençoados, vamos escravizá-los. E aí o que aconteceu? A Bíblia conta, nos relata que de um casal nasceu um menino chamado Moisés, né? E aí eles tiveram que esconder esse menino, cresceu e foi criado por Faraó. Mais uma vez o diabo pensou, agora esse menino vai aprender a cultura de um povo que não serve a Deus, de um povo que não busca a Deus e vai abandonar o Deus dele. E mais uma vez Deus trabalhou e gerou a situação. E Moisés não caiu, não se entregou às práticas egípcias. Ele preferiu ser um escravo, um pobre condenado, do que ser um príncipe do Egito. Então você percebe que quando o homem não cai, Deus o honra, porque ele tentou, mais uma vez não conseguiu. Por quê? Porque existe uma luta. Existe uma luta entre o bem e o mal. O diabo está lutando para ceifar nossa vida e Jesus está lutando para nos salvar. Assim que funciona a palavra. Agora eu quero falar só passagens conhecidas, todo mundo conhece. Sansão. Sansão era um homem escolhido para livrar o povo da servidão, para guardar o povo de Israel. E o que aconteceu? Ele tinha uma força e o segredo dele estava nos cabelos. E o diabo precisava saber como iria resolver isso. Então o que ele fez? Ele enviou uma mulher bonita, sedutora, para seduzir Sansão, para que Sansão entregasse o segredo dele. E o que ele fez? Ele caiu. E ele caiu e revelou o segredo para Dalila. E a Bíblia diz que eles foram lá quando Sansão estava dormindo, cortaram seu cabelo e ele perdeu suas forças e morreu com os olhos furados porque caiu. Então você entende como que é o projeto, ou como que é sério, que você não pode ignorar aquilo que se passa no mundo espiritual? Aquele que se manteve de pé, Deus o honrou, Deus o fortaleceu. Aquele que caiu, teve sua vida ceifada. Assim como Eva e Adão caiu, Sansão também caiu.
mas Moisés não caiu, José não caiu, e tiveram histórias diferentes. Então é por isso que eu estou dizendo essa palavra. Você deve entender que o diabo, ele é real, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado, ele é enganador, desde o princípio, e ele não vai desistir. Ele vai lutar até as últimas consequências. Olha o que aconteceu com Davi. Foi coincidência? Davi chega da guerra, está lá no seu palácio, tem uma mulher linda, nua, tomando banho. E lá da sacada dele, ele viu. E o que aconteceu? Ele caiu. Betseba, né, era casada, ele teve relacionamento com Betseba, mandou matar o marido de Betseba, e ele ficou sem se arrepender e morando com Betseba, até que se passaram 9 meses, até que um dia Deus envia o profeta Natã e leva ele ao arrependimento. Mas isso custou caro para ele, porque o que ele recebeu foi que a espada jamais iria afastar da sua casa. Se você prestar atenção, 4 filhos dele morreu por consequência da queda. Então, quando o homem cai, Satanás triunfa, porque é o projeto dele. Vamos falar então de Daniel, um profeta. O que aconteceu? Daniel, a Bíblia diz que Daniel sobressaía, que Daniel era um homem sábio, inspirado, instruído. E aí as pessoas, os sacerdotes, os que eram contrários a Daniel, falou: nós vamos fazer ele parar de orar, porque se ele parar de orar e parar de buscar o Deus dele, ele vai perder a força que ele tem. Então o que aconteceu? Eles criaram a lei que quem orasse iria ser punido. Nós sabemos que Daniel continuou orando, e por isso Daniel foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Os leões comeu ele por acaso? Não. Ele não caiu, e Deus o honrou. E se você prestar atenção, sempre por trás dessas histórias que eu estou contando, existe um sacerdócio por trás. Existem líderes espirituais falando, que são líderes espirituais inspirados pelo maligno. Do mesmo jeito que Deus usa as pessoas para proclamar o teu reino, o diabo usa pessoas para tentar usurpar o reino de Deus e tentar estabelecer o seu reino. Então, não ignore o fato de que o diabo está aí para roubar, matar e destruir. Mas você não precisa se preocupar, você não precisa temer, porque a própria palavra diz em 1 João, no capítulo 4, está escrito: filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então a palavra de Deus está dizendo: maior o que está em você do que o que está no mundo. Então o espírito que habita, aquele que está dentro de você, é maior. Mas existe um princípio chamado livre-arbítrio. Você é chamado a fazer escolhas. Ou você serve a Deus, ou você vai servir o diabo. As obras da carne são alimentadas por Satanás, e as obras do Espírito são fruto da presença de Deus na sua vida. Preste atenção, por que as coisas é tão difícil? Olha, José ganhou uma tenda, uma túnica, começou a ser perseguido. Você já viu que é só uma porta se abrir para você, quando você entra, uma bênção de Deus, começa a surgir as lutas? Quem está por trás? Não é uma pessoa. Nossa luta não é contra carne e sangue, é sim contra principados e potestades. Você não luta contra aquela pessoa que te persegue, você luta contra aquilo que está nela.
o enganador tomou conta da vida dela, porque ela caiu na lábia, na mentira, no engano de Satanás. E o fato dela ter caído, ela é usada, ela é um instrumento de Satanás. E o que você tem que fazer? Você tem que repreender o diabo na vida dessa pessoa, porque você tem autoridade, porque Jesus deu. Eu quero ler lá em Lucas no capítulo 10. Lucas capítulo 10, capítulo 18. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então Jesus está dizendo, ele viu Satanás cair. Eu vou ministrar uma palavra para mostrar para vocês aonde que ele caiu. Satanás está aqui na terra. Ele foi lançado na terra. Mas Jesus está dizendo, eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião e todo o poder do maligno, e nenhum mal vos sucederá. Ele não pode fazer nenhum mal conosco, porque nós temos Jesus. Porque Jesus, se Jesus estiver em você, você tem autoridade. Então você deve entender que você está sofrendo um tipo de ataque, um tipo de situação que não condiz com a palavra de Deus, que está pervertendo a palavra de Deus. Você deve rejeitar, você deve orar, expulsar e repreender. Não ignorar ou se passar ou se fazer de vítima, como muitas pessoas fazem. Conheço líderes espirituais que não têm coragem de falar o nome do diabo porque tem medo dele, porque não tem a revelação de que quem é Jesus, quem é Deus. Deus é o criador de todas as coisas, o diabo é uma criação, não tem como comparar. Não dá para comparar. É como um elefante e uma formiga. O que uma formiga pode fazer por um elefante? É o poder absoluto contra uma faísquinha de nada. É o deserto todo contra um grão de areia. Então entenda, Deus deu autoridade para você. Não ignore Satanás pensando que você vai ignorar, que ele vai esquecer. O projeto dele é matar, roubar e destruir. E ele quer destruir, ele quer perverter. E ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a minha fraqueza. E quando a gente não vigia, ele ataca, ele tenta de todas as formas. Mateus capítulo 4, Jesus era o Filho de Deus. E ele jejuou, ele estava lá jejuando 40 dias. Ele chegou e foi tentar. Uai, mas você não é o Filho de Deus? Então por que você está com fome? Por que você não fala para esse pão aí, para essas pedras virarem pão? E Jesus repreende ele com a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabia que esse texto está escrito em Deuteronômio? Que foi escrito para que o povo de Israel entendesse que não era para viver só de pão? Então tudo que Jesus usou estava escrito na palavra. E você, nós vamos vencer Satanás pela palavra, aquilo que está escrito na palavra. Isaías 54:17 é um texto que eu gosto muito, que diz o quê? Nenhuma arma contra ti prevalecerá, e toda língua que levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor, a herança sua, que você serve o Senhor. Então, essa palavra é para você que serve ao Senhor. E você que não serve, que está vendo, lembre-se, Satanás é mentiroso, ele é enganador, ele é usurpador e ele vem enganando. Preste atenção, os sacerdotes do Egito quiseram escravizar o povo hebreu. Os sacerdotes da Babilônia quiseram destruir Daniel. Então é assim que funciona. Deus usa pessoas, usa líderes espirituais para nos instruir, para nos abençoar, para ministrar sobre nossas vidas. Satanás usa pessoas para fazer o mal, para causar o mal. E muitas pessoas têm sido destruídas por causa disso. Eu conheci uma pessoa que hoje ela pertence a Jesus, porque ela decidiu, como Davi fez, ela se arrependeu. E ela conhece o mal, ela fazia o mal para as pessoas.
inspirada por Satanás. Então hoje ela tem um entendimento, e às vezes eu falo com ela, ela me diz que muita maldade, muitas coisas foram feitas. Por quê? Porque pessoas que caem no engano de Satanás precisam ser libertas. E você que está assistindo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo para aquelas pessoas que precisam entender que não adianta ignorar e ficar só cantando louvor, adorando a Deus, esquecendo. Você lembra em Efésios 6, existe uma armadura. Deus nos deu uma armadura. Para que Deus nos daria uma armadura se a gente não precisasse lutar? Porque nós temos que lutar. E o livro de Efésios 6 fala no dia mau. Quando estivermos no dia mau, nós temos que lutar. Lutar contra quem? Nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Nossa luta é contra principados e potestades, contra Satanás e seus demônios, seus anjos caídos. Mas que você não tenha medo, porque Jesus disse, maior é o que está em você. E uma coisa, nenhum mal lhe sucederá. Então esse negócio de retaliação, isso não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia. Não existe retaliação na Bíblia. O que Jesus disse, nenhum mal vos sucederá. Nenhum mal, você é guardado. Aos anjos do Senhor dá ordem para que te guarde. Os anjos do Senhor te guardam. O sangue de Jesus te cobre. Você tem uma armadura. Como que o diabo vai te acessar? Sabe como? Quando você não repreende. Quando ele joga um prato para você e você aceita calado. Aí ele toma conta. Quando você não segue os mandamentos, as ordenanças que Deus deu. Quando você faz como Adão e Eva. Apenas Deus disse, não coma. E é isso que o diabo quer, afrontar a Deus. Porque quando eu peco, quando você peca, nós pecamos contra Deus, contra a integridade de Deus, contra o caráter de Deus, contra a natureza de Deus. Quando nós pecamos, é isso que nós fazemos. Então eu digo para você nesta noite, não caia no engano de Satanás, não caia nos desejos da carne, porque ele coloca pratos, ele sugere para que nós caiamos nas armadilhas dele. E eu estou aqui para denunciar, para que você ore, o repreenda, porque Deus, Jesus nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. Se você ler essa semana o livro de Efésios, você vai aprender que tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Então Satanás está debaixo dos pés de Jesus, daquele Jesus que opera, que intercede por você. Então, lembre-se, se você não vive no pecado, e se você tem Jesus como seu Senhor, você é filho de Deus. Agora, como eu li na palavra, eu creio na palavra, que eu li em 1 João no capítulo 3, eu quero ler novamente. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Então uma palavra é clara. Você vai ficar com a palavra ou com os outros falam? Você vai crer na palavra de Deus, que é inspirada, ou vai acreditar no que os outros falam? Então aqui está dizendo, se você vive no pecado, abandone o pecado. Porque se você vive no pecado, você é filho do diabo, conforme a palavra está dizendo. Então abandone, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Então ele quer matar você. E se ele te colocar para pecar, se ele me colocar para pecar, nós vamos morrer, vamos para o inferno. Esse é o projeto dele, nos mandar para o inferno, envergonhar o nome de Deus, fazer que nós venhamos a dar um péssimo testemunho, como Sansão fez quando caiu, como Davi fez quando caiu. Amém? Eu vou encerrar essa palavra, eu creio verdadeiramente que você já entendeu. Eu peço que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo medo, todo sofisma de Satanás da sua vida. Eu declaro sua vida liberta do pecado no nome de Jesus. Se posicione, tome uma posição,
busque ao Senhor, se arrependa e saia do engano de Satanás. Amém. Muito obrigado. Eu quero te pedir que você venha curtir, compartilhar, ativar o sininho. Deixa Deus te usar para denunciar as obras malignas do inferno, para que Jesus venha reinar nessa terra cada dia mais e que o Evangelho venha avançar no nome de Jesus. Amém.